A origem do diabo, ou Satanás, é um tema de grande interesse teológico, debatido por estudiosos e religiosos ao longo de milênios. Nas Escrituras, a figura do diabo aparece com diferentes nomes e representações, sendo associado ao mal, à tentação e à queda da humanidade. Vamos explorar como essa figura surgiu e evoluiu ao longo dos textos bíblicos e do pensamento teológico cristão, destacando interpretações e análises de acadêmicos renomados. O diabo no Antigo Testamento. A primeira menção a Satanás no Antigo Testamento aparece no livro de Jó. Nessa narrativa, Satanás é descrito como um acusador, alguém que questiona a justiça e a retidão do homem diante de Deus. Aqui, Satanás ainda não é a personificação absoluta do mal, mas um ser subordinado ao poder divino, responsável por testar a fé dos humanos. Jó é escolhido para ser testado, e Satanás sugere que o sofrimento o afastaria de Deus. É interessante notar que, nesse período, o conceito de um inimigo absoluto de Deus ainda não era completamente desenvolvido. O teólogo Robert S. Alter argumenta que, no Antigo Testamento, Satanás não tinha a mesma posição que ocuparia posteriormente no cristianismo, sendo mais uma figura de contraste do que uma entidade maligna independente. A queda de Lúcifer. Uma das passagens mais influentes para a compreensão cristã do diabo vem de Isaías 14, 12, 15. O texto menciona a queda de um brilhante, também conhecido como Estrela da Manhã ou Lúcifer, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. No entanto, muitos estudiosos, como o professor John Day, destacam que essa passagem, originalmente, referia-se ao rei da Babilônia e sua queda da glória. Foi somente mais tarde que os cristãos começaram a associar essa figura a Satanás, interpretando a queda de Lúcifer como a rebelião de um anjo que se transformou no diabo. Essa transformação de uma figura histórica para uma espiritual é fundamental para a construção da figura do diabo no Novo Testamento. O livro de Ezequiel. Outro texto significativo é Ezequiel 28, 2.12 e 17, onde é descrito um querubim perfeito que foi expulso do Éden por sua arrogância. Muitos estudiosos, como Elaine Pagels, afirmam que essa passagem foi, da mesma forma que Isaías, reinterpretada ao longo do tempo para se referir à figura de Satanás. No contexto original, o querubim representava o rei de Tiro, mas o cristianismo primitivo adaptou essa imagem, consolidando a ideia de que Satanás foi um anjo caído. Essas passagens começaram a ser interligadas, e assim, o diabo passou a ser entendido como um anjo originalmente perfeito, mas que, por orgulho e desejo de se igualar a Deus, foi expulso dos céus e condenado a reinar sobre as trevas. O Novo Testamento e a tentação de Cristo. No Novo Testamento, a figura de Satanás é amplamente desenvolvida e toma um papel central como o adversário de Deus. Ele aparece de forma significativa no episódio da tentação de Cristo no deserto, Mateus 4, 1-11. Após jejuar por 40 dias e 40 noites, Jesus é tentado por Satanás, que oferece riquezas, poder e controle sobre os reinos da terra. Aqui, Satanás é o sedutor, o enganador que tenta desviar o Messias de sua missão divina. O estudioso N.T. Urai sugere que essa passagem foi escrita para ilustrar a vitória espiritual de Jesus sobre as tentações terrenas e os poderes malignos. Satanás, portanto, é o arquétipo da tentação, oferecendo gratificação imediata e poder em troca de submissão ao mal. A guerra no céu. No Apocalipse, 12, 7 e 9, a batalha final entre o bem e o mal é descrita como uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, identificado como o diabo ou Satanás, que é expulso do céu e atirado à terra com seus anjos caídos. Essa visão apocalíptica fortalece a ideia de que o diabo é um ser que se rebelou contra Deus e foi definitivamente derrotado, mas continua a exercer seu poder de engano na terra até o fim dos tempos. O acadêmico G.K. Beale, especialista em estudos apocalípticos, ressalta que essa batalha no Apocalipse representa a culminação da luta espiritual que permeia toda a Bíblia. A imagem de Satanás como um dragão, uma das mais vívidas da tradição cristã, simboliza o caos e a destruição que ele traz ao mundo. A serpente no jardim do Éden. A história de Gênesis 3, onde uma serpente tenta Eva, é outra das raízes da figura do diabo. No texto, a serpente persuade Eva a comer do fruto proibido, desafiando a ordem de Deus e introduzindo o pecado no mundo. Embora a serpente não seja identificada diretamente como Satanás no Gênesis, essa associação foi feita posteriormente por intérpretes cristãos. Santo Agostinho, por exemplo, escreveu amplamente sobre essa relação, defendendo que a serpente era, de fato, Satanás disfarçado, usando de astúcia para desviar a humanidade do caminho de Deus. A eterna luta entre o bem e o mal. Ao longo da Bíblia,
A figura de Satanás evolui de um simples acusador no tribunal celestial para o inimigo supremo de Deus e da humanidade. Essa transformação é fruto de interpretações teológicas que ligam diferentes passagens e símbolos, consolidando a imagem de Satanás como o governante das trevas. A narrativa bíblica, juntamente com a tradição cristã, constrói a ideia de uma batalha cósmica entre o bem e o mal, que será resolvida com o triunfo final de Deus. Estudiosos como Elaine Pagels e Henry Ansgar Kelly argumentam que a evolução da figura de Satanás está profundamente ligada à necessidade de explicar a existência do mal e do sofrimento no mundo, oferecendo uma contraparte divina que age em oposição a Deus. A abordagem histórico-crítica da Bíblia é uma metodologia que busca entender os textos bíblicos em seu contexto histórico, social e cultural, além de explorar a evolução das crenças ao longo do tempo. Ao aplicar essa metodologia à figura do diabo, podemos observar que sua origem e desenvolvimento não são resultado de uma única tradição, mas de um processo de construção teológica ao longo de séculos, influenciado por culturas externas e mudanças internas no pensamento religioso judaico e cristão. A influência persa e o zoroastrismo. Um ponto importante na origem do diabo, sob a perspectiva histórico-crítica, é a influência da religião persa, o zoroastrismo, que introduziu a ideia de uma dualidade cósmica entre o bem e o mal. O zoroastrismo apresenta Ahura Mazda, o Deus Supremo, em confronto direto com Angra Mainyu, ou Ahriman, o espírito do mal. Essa visão dualista pode ter influenciado o judaísmo durante o período do exílio babilônico, século VI a.C., quando os judeus tiveram contato com a cultura persa após a queda da Babilônia e a ascensão do Império Persa. Acadêmicos como Peter Schaeffer e Lester L. Grabe destacam que o conceito de um ser maligno oposto a Deus começa a ganhar forma mais claramente após esse período de contato cultural. Antes do exílio, o judaísmo tendia a evitar um dualismo explícito, e o mal era entendido como algo permitido por Deus, sem a necessidade de uma figura antagonista equivalente. A evolução do diabo na literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica judaica, que surge entre os séculos III a.C. e depois de Cristo, marca uma evolução significativa na figura de Satanás. Escritos como o livro de Enoque e os rolos do Mar Morto desenvolvem a ideia de anjos caídos que se rebelam contra Deus. Esses textos são fundamentais para a transformação de Satanás em uma figura demoníaca mais definida. No livro de Enoque, por exemplo, é narrada a história dos vigilantes, um grupo de anjos que desobedeceram a Deus ao tomar esposas humanas e gerar uma raça de gigantes, os Nefilim. Esses anjos caídos são punidos e expulsos do céu, o que serve como uma base para a concepção cristã posterior de Satanás. Segundo o estudioso James Van der Kam, o livro de Enoque reflete uma preocupação com o mal no mundo e a origem do sofrimento humano. Essa tradição de anjos caídos foi incorporada ao pensamento cristão, ajudando a moldar a figura do diabo como um rebelde celestial. O diabo e o judaísmo pós-exílico. No período pós-exílico, quando os judeus retornaram da Babilônia, houve uma redefinição das crenças religiosas. É nesse contexto que o conceito de Satanás começa a tomar uma forma mais definida no judaísmo. Durante o Segundo Templo, a comunidade judaica experimentou uma renovação de suas escrituras e tradições, e muitos estudiosos apontam que as influências estrangeiras, especialmente da Pérsia e da Grécia, foram integradas ao pensamento teológico judaico. A menção de Satanás como uma figura mais adversarial pode ser vista nos livros de Zacarias e Jó. No livro de Zacarias, 3:1-2, Satanás aparece como um acusador diante de Deus, disputando o destino do sumo sacerdote Josué. Ainda assim, ele não é completamente separado do controle divino, e sua função parece ser testar os servos de Deus. O professor Mark S. Smith destaca que, neste período, Satanás ainda não havia se tornado o arquétipo do mal absoluto que se desenvolveu posteriormente no cristianismo. Ele era mais uma figura de acusador ou adversário, funcionando dentro do plano de Deus para a humanidade. A figura do diabo no cristianismo primitivo. Com o surgimento do cristianismo, a figura de Satanás sofreu outra transformação significativa. No Novo Testamento, Satanás é claramente identificado como o adversário supremo de Cristo e o inimigo de Deus. Isso é especialmente evidente nos Evangelhos, onde Satanás tenta Jesus no deserto, e em textos apocalípticos como o Apocalipse de João, onde ele é descrito como o dragão que será derrotado no fim dos tempos. Aqui, o diabo assume um papel central na luta espiritual entre o bem e o mal, refletindo a teologia emergente da era cristã. O teólogo britânico N. T. Wright sugere que o Novo Testamento retrata Satanás como uma força ativa e enganosamente poderosa, mas também como alguém cuja derrota final é garantida pelo sacrifício e ressurreição de Cristo. A demonologia na Idade Média.
Com o passar dos séculos, especialmente durante a Idade Média, a figura do diabo continuou a se desenvolver na teologia e na cultura popular. Textos medievais descrevem o diabo como o governante do inferno, responsável por punir as almas condenadas. Ele é retratado como o grande enganador, que busca a corrupção da humanidade. Durante esse período, a crença em demônios e bruxas também se intensificou, levando a uma grande preocupação com a presença do mal no mundo. Teólogos como Tomás de Aquino escreveram extensivamente sobre a natureza dos anjos e demônios, tentando sistematizar a demonologia. Aquino sugeriu que Satanás e seus demônios eram anjos que, por orgulho, haviam se rebelado contra Deus e, como punição, foram condenados ao inferno. Crítica moderna à figura do diabo. Nos tempos modernos, com o avanço da crítica histórica e literária, muitos estudiosos começaram a questionar a necessidade de uma figura como Satanás para explicar o mal no mundo. Alguns teólogos modernos argumentam que o conceito do diabo é uma construção teológica que serviu para explicar o sofrimento e a injustiça em tempos de crise. Rudolf Bultmann, famoso teólogo do século XX, propôs uma desmitologização dos textos bíblicos, sugerindo que figuras como Satanás deveriam ser entendidas simbolicamente, em vez de literalmente. Segundo Bultmann, o diabo é uma personificação do mal e do caos, mas não precisa ser visto como uma entidade real. Conclusão: a evolução contínua da figura do diabo. A figura do diabo, como vimos, passou por uma evolução complexa e multifacetada, influenciada por diversas culturas e momentos históricos. Desde suas origens como um simples acusador na corte celestial até se tornar o grande adversário de Deus e da humanidade, Satanás tem desempenhado um papel central nas discussões sobre o mal e o sofrimento. A abordagem histórico-crítica nos permite ver essa figura não como um conceito imutável, mas como resultado de séculos de reflexão teológica e influências culturais.